todos vos saúdo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E estamos quase a chegar ao fim deste tempo pascal. Estamos a celebrar a ascensão do Senhor ao céu, esta solenidade da Igreja, que nos prepara precisamente para outra maior que está para chegar, já no próximo fim de semana, com a solenidade também do Pentecostes, da vinda do Espírito Santo. Isto é de 2 a 8. Hoje nós refletimos na liturgia, na ascensão do Senhor ao céu, e é também neste mesmo dia, já há muito tempo instituída pelos Papas, que também é o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Vamos ter presente nesta nossa celebração todos estes motivos, eu quase me atrevo a dizer de sobra, para que a nossa celebração de hoje seja celebrada dignamente, mas para que tal também aconteça em termos de predisposição interior, deixai que vos faça um convite a todos e a mim também, no sentido de criarmos as condições propícias para que, durante breves instantes, possamos dar conta daquilo que não esteve assim tão bem ao longo desta semana que passou. Confessemos-nos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso e nosso amigo, tenha misericórdia de cada um de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória
Deus omnipotente, fazei-nos exultar em santa alegria e em filial ação de graças, porque a ascensão de Cristo, vosso Filho, é a nossa esperança, tendo-nos precedido na glória como nossa cabeça, para aí nos chama como membros do seu corpo. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, narrei todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado, pelo Espírito Santo, as instruções aos apóstolos que escolhera. Foi também a eles que, depois da sua paixão, se apresentou vivo com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando-lhes do reino de Deus. Um dia em que estava com eles à mesa, mandou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, do qual, disse ele, no ouvistes falar. Na verdade, João batizou com água. Vós, porém, sereis batizados no Espírito Santo, dentro de poucos dias. Aqueles que se tinham reunido começaram a perguntar: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Ele respondeu-lhes: Não vos compete saber os tempos ou os momentos que o Pai determinou com a sua autoridade, mas recebereis a força do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e na Samaria e até aos confins da terra. Dito isto, elevou-se à vista deles e uma nuvem escondeu-o a seus olhos. E, estando de olhar fito no céu, enquanto Jesus se afastava, apresentaram-se-lhes 2 homens vestidos de branco que disseram: Homens da Galileia, por que estáis a olhar para o céu? Esse Jesus que do meio de vós foi levado para o céu, virá do mesmo modo que o vistes ir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ergue-se Deus o Senhor.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda um espírito de sabedoria e de luz para o conhecerdes plenamente e ilumine os olhos do vosso coração para compreenderdes a esperança a que fostes chamados, os tesouros de glória que encerra a sua herança entre os santos e a incomensurável grandeza que representa o seu poder para nós os crentes. Assim o mostra a eficácia da poderosa força que exerceu em Cristo, que ele ressuscitou dos mortos e colocou à sua direita nos céus, acima de todo principado, poder, virtude e sabedoria e soberania, acima de todo nome que é pronunciado, não só neste mundo, mas também no mundo que há de vir. Tudo submeteu aos seus pés e pô-lo acima de todas as coisas, como cabeça de toda a Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Santo Evangelho segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos partiram para a Galileia em direção ao monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns ainda duvidaram. Jesus aproximou-se e disse-lhes: Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, e eu estou a falar concretamente para as 4 irmãs que estão aqui comigo, que constituem a comunidade religiosa aqui nesta paróquia, e desta feita também com o organista, e é também uma saudação para todos vós que estáis uns mais longe, nomeadamente no Brasil, como aliás é já hábito, outros numa distância intermédia comparativamente com o Brasil, nomeadamente em França, também na Suíça, e também, obviamente, aqueles que estão no nosso país e, de modo particular, todos aqueles que são destas paróquias que me estão confiadas, e também os outros que, não estando assim
confinados, já que esta palavra está na ordem do dia, aqui a esta jurisdição da minha parte, nem por isso deixais de ser aquilo que eu já também vos considero como tais, como paroquianos virtuais, só na forma como estáis a chegar, porque no fundo o que interessa de facto é mesmo esta vivência. Por isso, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Em segundo lugar, como eu já vos disse no início, nós estamos precisamente a celebrar hoje uma grande festa. A Igreja Católica cataloga esta festa como uma das maiores, por isso é que lhe dá o nome de solenidade. A palavra festa é outras festas, mas menos importantes. A memória é também uma festa, mas menos importante. E depois há memórias obrigatórias e facultativas que são ainda menos importantes. Agora, esta está catalogada como importante, a solenidade da Ascensão do Senhor ao céu, que, como nós sabemos, acontece precisamente 40 dias depois da Páscoa. E, ouçam, quando se diz que acontece 40 dias, vamos cá ser claros, não quer dizer necessariamente, estas contas são para nós, não quer dizer que necessariamente que Jesus tenha andado para o céu e para a terra como se fosse uma nave espacial, não é disso. 40 dias, como sabem, o 40 na Bíblia é um número muito importante, porque significa totalidade, significa muitas coisas, mas uma das coisas mais importantes que o número 40 na Bíblia representa, e por isso quando aparecer o número 40 na Bíblia, colocai-vos sempre de pé atrás, no sentido de que não deveis levar isso assim à letra, mas deveis perceber o que é que este número nos quer dizer. E então dizia eu, o número 40 na Bíblia aparece muitas vezes como preparação para as coisas mais importantes que estão para chegar. Querem ver? Por exemplo, Jesus, antes de começar a pregar, antes de começar o seu ministério público, preparou-se. Esteve 40 dias no deserto, onde jejuou e essas coisas todas. Foi lá preparar-se para a pregação, para o seu ministério público. Até lá, a gente pouca coisa sabe dele. A partir da altura dos 12 ou 13 anos, há um grande silêncio acerca daquilo que terá feito Jesus ou não. E a partir antes deste início da sessão pública de Jesus, a pregar, a fazer milagres e a falar do Pai e daquilo que a gente devia fazer, ele teve que se preparar 40 dias. Mas não é só. O povo de Deus, antes de entrar na terra prometida, ele preparou-se durante, adivinhem, 40 anos. Durante a travessia pelo deserto, como sabem, conduzido o povo de Deus por Moisés, Moisés também subiu ao monte e esteve lá, de facto, estes dias antes de se preparar para receber a lei. 40 dias. E ouçam, e os 40 não ficam por aqui. Eu é que vos vou dispensar desta numerologia, mas para dizer que, de facto, que a ascensão do Senhor ao céu, portanto, por aqui já ficamos a saber que o que interessa não é tanto dizer que Jesus... Porque, ouçam, Jesus certamente morreu, ressuscitou, subiu ao céu e enviou o Espírito. Deve ser tudo no mesmo instante. Vamos ser realistas. Só que, ainda ontem dizia isto, só que a Igreja, muito bem, pedagogicamente, para que nós, quando a gente tem que falar de tantas coisas ao mesmo tempo, acaba por não falar nada de nada acerca de nada, e então a Igreja, muito bem, decidiu que houvesse etapas onde se pudesse refletir cada uma destes grandes acontecimentos. Quinta-feira Santa é ceia do Senhor. Sexta-feira Santa é morte do Senhor. O sábado, a vigília pascal, e depois temos a Páscoa, e depois temos a Ascensão, e depois temos, no próximo domingo, a vinda do Espírito Santo. Isto faz-me lembrar, sabem, e era aquilo que eu dizia ainda ontem na Eucaristia que eu celebrei, faz-me lembrar aquelas pessoas que nasceram no dia de Natal e que fazem festa no dia de Natal, a festa de anos. Já não é a mesma coisa, para já só recebem uma prenda.
portanto, não é a mesma coisa. Assim, tendo um dia para refletir, para festejar, as pessoas, portanto, ficam com outra disponibilidade interior para fazer as coisas da melhor maneira. Portanto, 40 dias já sabemos porquê, celebramos a festa da Ascensão do Senhor ao céu. Mas ouçam, esta festa da Ascensão do Senhor ao céu, como a gente sabe, isto também é uma forma de falar, porque quando a gente ouve falar em céu, a gente olha para cima como se o céu ficasse lá em cima. O céu é algo que nós, com as nossas categorias do tempo e do espaço, e estamos aqui de facto há 25 minutos, uma pessoa sabe o que é um minuto, a gente sabe o que é um dia, a gente sabe o que é uma semana, a gente sabe o que é um ano. Agora estar a falar de algo em que 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos, é isso. Nós ficamos limitadíssimos porque estamos com esta carapaça condicionados para viver nesta terra. Mas, de facto, esta dimensão é superior. E por isso, na ascensão do Senhor ao céu, o que é que nós somos convidados a refletir? Somos convidados a refletir que Jesus Cristo andou por aqui, andou por lá, neste caso pela Palestina, pela Terra Santa, mas chegou uma altura em que Ele disse: vocês já estão preparados. E não estejam à espera que eu faça a papinha toda. Não estejam à espera que eu faça tudo, ser meus discípulos. Agora, tal como eu vos ensinei, e de ensinarem. Tal como eu fiz convosco, fazer com os outros. Tal como, de facto, eu estive, de facto, a ajudar aqueles que precisavam, fazei-o agora, vós também. E por isso, nesta festa da Ascensão do Senhor, é como que a dizer, é como que a despedida oficial, mas é um até já. É um até já porque Ele próprio também é muito claro. Ele é o Deus Emmanuel, o Deus connosco, e por isso Ele também diz, antes de subir: eu não vos deixarei sós. Eu enviar-vos-ei o meu Espírito, o Espírito Santo, que vos faça fazer aquilo que vós sois convidados a fazer. Porque se vós não quiserdes fazer, o Espírito Santo pode tudo, mas se vocês não quiserem, não pode nada. Nós não podemos ganhar a lotaria se não compramos o bilhete. Temos que jogar, pelo menos jogar. E é de facto neste dia em que nós estamos precisamente a refletir sobre a ascensão ao céu, que é também ao mesmo tempo, dizia aqui de facto alguém nos comentários que foi fazendo, que aqui no Brasil temos uma expressão bonita e engraçada quando dizemos que alguém nos dá uma tarefa que a compramos, nós dizemos que essa pessoa passou a bola para nós. A festa da Ascensão é isso. Jesus passou a bola para nós no jogo da vida. Portanto, dizia aqui o Marcelo, que está em São Paulo a participar na nossa Eucaristia, e de facto, passar esta bola implica agora que nós tenhamos, não é como aqueles jogadores, já que estamos a usar uma linguagem futebolística, em que se atiram para o chão. Não podemos de facto estar com falcatruas. Não podemos estar a mentir. Este Jesus sobe ao céu para que nós fiquemos agora também, sobretudo, com os pés mais assentes na terra, sabendo daquilo que incumbe a nossa missão, agora, de sermos representantes deste Cristo aqui na terra. Por isso, nesta festa da Ascensão do Senhor, é a festa, no fundo, da Igreja. É a nossa vez agora. É a nossa vez, mesmo que às vezes a Igreja, e às vezes, muitas vezes, passe um trocadilho, mesmo que às vezes nós, Igreja, não é só o Papa e bispos e padres e companhia limitada, somos nós. Nós que somos batizados, embora não façamos aquilo muitas vezes que devemos fazer, mas é esta Igreja que o Senhor quer que exista para que, através de nós possamos fazer agora aquilo que nos compete. E, por isso, nós somos convidados precisamente, na ascensão do Senhor ao céu, somos convidados precisamente a estar com os olhos mais voltados para a terra. Sabeis, quando Jesus sobe ao céu, é engraçado, alguns ainda duvidaram. Sabe que esta coisa da fé é muito complicada. Ou se alimenta, ou se caminha
para nós irmos alimentando a nossa fé, ou então é um bocado complicado, porque os próprios discípulos, os próprios estavam lá. Diz aqui o Evangelho, a última parte do Evangelho que foi lido precisamente ainda há pouco, que uns foram ao monte, e já sabem também que nos montes acontecem só as coisas mais importantes. Geralmente, quando Jesus faz alguma coisa importante, é no monte. Também foi no monte que ele fez a multiplicação dos pães, foi no monte que ele se transfigurou, foi no monte que ele os enviou 2 a 2, é sempre no monte. E, portanto, é mais um alerta, cuidado, quando isto acontece, quer dizer que a gente tem que estar duplamente atento para perceber aquilo que ele quer de cada um de nós. E aquilo que ele quer, penso eu, como aqui se dizia, Jesus aproximou-se e disse-lhes: todo o poder me foi dado no céu e na terra, e de ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei. É esta a nossa missão. Neste dia também, só para terminar, até porque já estou a demorar um pouquinho e peço desculpa, neste dia também, por vontade do Santo Padre, ele todos os anos, nesta festa da Ascensão, costumamos também celebrar precisamente o Dia Mundial das Comunicações Sociais. É um dia em que nós somos todos convidados a perceber quais os óculos, não são estes, quais as lentes, quais os critérios que nós utilizamos para ver aquilo que vemos e como é que analisamos aquilo que vemos. É que se calhar, sem ser se calhar, para ver alguma coisa, temos que primeiro ver se os óculos estão afinados. E temos que, se calhar, ir a outros oftalmologistas para saber, de facto, se aquilo que ouvimos se é verdade ou não é, entre aspas. E então, este ano, o Papa, eu tinha aqui, de facto, o Papa, na mensagem que tem para o 54º domingo Dia Mundial das Comunicações Sociais, diz assim, a frase bíblica que o Papa escolheu foi esta: para que possas contar e fixar na memória, isto vem tirado do livro do Êxodo, esta frase, a vida faz-se história. E então o que é que o Papa no fundo quer? Eu vou só ler um bocadinho, porque acaba esta introdução por dar a pedra de toque desta mensagem do Papa. De desejo dedicar a mensagem deste ano, diz o Papa, ao tema da narração. Pois, para não nos perdermos, penso, diz o Papa, que precisamos de respirar a verdade das histórias boas, histórias que edifiquem e não as que destruam, histórias que ajudem a reencontrar as raízes e a força para prosseguirmos juntos. Na confusão das vozes e mensagens que nos rodeiam, temos necessidade de uma narração humana que nos fale de nós mesmos e da beleza que nos habita. Uma narração que saiba olhar o mundo e os acontecimentos com ternura. Conte a nossa participação num tecido vivo, revela o entrelaçado dos fios pelos quais estamos ligados uns aos outros. Eu lembro-me, quando estava a ler isto, eu lembro das histórias que a minha mãe me contava. É engraçado que as histórias que me lembro só eram contadas pela minha mãe, pelo menos tanto quanto me lembro. Mas recordo-me. E acho que, como diz o Papa aqui no segundo ponto, porque nem todas as histórias são boas, ele é da opinião que há uma história das histórias, que é a Bíblia. E basta ir à Bíblia, que é uma história de tantas histórias. Para nós, não é só para contar aos filhos, é para, de facto, tomarmos consciência das coisas bonitas, das narrações bonitas e edificantes, e que servem de modelo, que servem de referência e que servem de motor para que nós possamos, de facto, também, entre aspas, subir ao céu, ficando aqui na terra com os pés bem assentes, alertados também para os problemas dos outros. Há mais umas coisitas, eu convido-vos, de facto, basta ir ao Google e escrever basta ir ao Google, escrever Dia Mundial das Comunicações Sociais 2020 e encontram logo a mensagem que o Santo Padre escreveu para este dia, onde de facto nos diz que subir ao céu, neste caso concreto, é também, pegando
neste dia, é também, de facto, aquele que é capaz de contar a história bonita aos outros. Esta história que o Senhor hoje também nos conta e que não é uma história de embalar, não é uma história da carochinha. É, de facto, uma história que é a palavra do Senhor e que é a palavra de salvação. Está aqui também, estão aqui a dizer que no Brasil iniciam a Semana da Unidade dos Cristãos, que é sempre entre a Ascensão e o Pentecostes, dizem aqui. Vamos continuar, e vamos continuar precisamente professando desta feita a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, e procede com o Pai e o Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos, oremos a Jesus Cristo, nosso Senhor, que subiu ao céu sem deixar de estar conosco, para que os cristãos façam o que Ele diz, e a cada pedido que a irmã Ermita irá fazer, nós vamos responder a cantar. Mensageiros do Evangelho, para que o levem com alegria a toda a parte e deem sempre bom testemunho de Cristo. Oremos. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Pelos fiéis perseguidos e prisioneiros, para que os dons do Espírito Santo os fortaleçam e os tornem firmes na confissão da sua fé, oremos. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Pelos que buscam a Deus, olhando o céu, para que o reconheçam também sobre a terra, os mais pobres, nos que choram ou estão sós. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Pelos jovens e por aqueles que os acompanham, para que todos cresçam cada vez mais no conhecimento e no amor do Evangelho. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Pelos fiéis desta Assembleia Dominical, para que Deus, Pai,
lhes revela aqui na terra e os leve um dia a contemplar Cristo na glória. Oremos. Cristo elevado aos céus, ouvi, Senhor, as nossas súplicas e fazei que os nossos corações se voltem para aquele que neste dia subiu aos céus e entrou na sua glória, de onde constantemente nos atrai. Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Orai, irmãos, para que esta nossa Eucaristia seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Recebei, Senhor, o sacrifício que vos oferecemos ao celebrar a admirável ascensão do vosso Filho, e por esta sagrada permuta de dons, e fazei que nos elevemos às realidades do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Por Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus, Rei da Glória, vencedor da morte e do pecado, subiu hoje ao mais alto dos céus, ante a admiração dos anjos, e foi constituído mediador entre Deus e os homens, juiz do mundo e Senhor dos senhores. Ele não abandona a nossa condição humana, mas subindo aos céus como nossa cabeça e primogênito, deu-nos a esperança de irmos um dia ao seu encontro, como membros do seu corpo, para nos unir à sua glória imortal. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e santos proclamamos a vossa glória e dizemos cantando numa só voz. Senhor,
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo em que Jesus Cristo, vosso Filho, colocou à direita da vossa glória a nossa frágil natureza humana, unida à sua divindade, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos amigos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, desta Igreja que está aqui reunida e também a Igreja que, não estando aqui fisicamente, está também em comunhão espiritual connosco, através das tecnologias. Tende misericórdia desta Igreja em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António, todos os bispos, todo o clero, todos os consagrados e consagradas, todo o povo de Deus. Lembrai-vos também daqueles que nos deixaram há muito ou há pouco tempo. Acolhei-os a todos na luz da vossa presença. Admiti-os a todos no vosso reino. E tende misericórdia também de cada um de nós que aqui está, de todos nós que estamos a participar nesta celebração. Dai-nos a graça de participar na vida eterna também, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores, por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com confiança, fazemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus, que dissestes: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. Dai-lhe a união e a paz como é da vossa vontade. Vós que sois Deus como o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.
vós que não estáis aqui fisicamente, mas que gostarias de comungar, irei fazer a oração que, para todos vós que desejardes comungar espiritualmente, podeis também fazê-la para vós próprios. Aqui estou, Senhor, de coração aberto para te receber. Eu te adoro em todos os lugares onde habitas. Eu te adoro na Eucaristia. Tu que conheces tudo, conheces o meu coração e sabes como gostava de comungar. Vem, Senhor Jesus, vem ao meu encontro e dá-me neste momento a graça da comunhão espiritual contigo. Sei que desejas entrar em cada pessoa que te deseja receber. Dá-me a graça de acolher a tua presença e de te guardar na minha alma e de te levar onde quer que eu vá e de não deixar que nada me separe de ti até à hora da minha morte. Amém. Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva. Corpo de Cristo. Amém. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que durante a nossa vida sobre a terra nos fazeis saborear os mistérios divinos, despertai em nós os desejos da pátria celeste, onde já se encontra convosco em Cristo a nossa natureza humana. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Portanto, isto agora é mais para aqueles que nos estão aqui a ver. Aliás, a Eucaristia celebrada assim é sobretudo por causa de vós.
E é por causa de vós que estão aqui estas irmãs e o organista e eu próprio para celebrar a Eucaristia, já que não podeis ter de outro jeito. Mas, se é verdade que ainda durante esta semana, amanhã, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, nós teremos a Eucaristia no patronato com as irmãs às 19 horas e às 21h30, tal como hoje irá acontecer, às 9h15, hoje mais ou menos, iremos ter a recitação do terço interativo. Sei que muitos de vós costumais aparecer por lá. Desta vez convido-vos de forma muito especial, até porque vamos refletir neste terço precisamente nos... agora esqueci mesmo, como é que se chama? O terço missionário. O terço missionário, exatamente. O terço missionário. Certamente que alguns de vós já terão visto um terço com várias cores, azul, verde, vermelho, branco, e é precisamente este terço que nós vamos recitar, tendo depois em cada estação ou em cada mistério um pequeno vídeo que nos mostra as características de cada continente. Penso que se vós se nos quiserdes fazer companhia, certamente que não dareis por mal empregado o tempo. Também vai ser para mim uma experiência interessante, porque lembrei-me de convidar a minha família para rezar o terço também comigo e, portanto, eles estarão, em princípio, penso eu, estarão em casa e também alguém da família, a minha sobrinha também, que estará, penso que é na Escócia. Penso que é na Escócia. E, portanto, em princípio, também conto com ela, vamos ver se as ligações também me ajudam. E então, dizia eu, durante todos os dias, às 21h30, hoje um pouquinho mais cedo, por causa destas ligações, portanto, teremos a recitação do terço e às 7 da tarde, da manhã até sexta, teremos a Eucaristia. No sábado e no domingo começam, aqui em Portugal continental, começam as Eucaristias com a presença do povo. Nesta fase, e enquanto nós não sabemos muito bem como é que as coisas evoluem e como é que evoluem, e de acordo com as orientações da saúde e também do governo, nós vamos precisamente, para evitar coisas, nós vamos precisamente, sempre temos mais largueza, temos mais ar puro, vamos celebrar as Eucaristias já a partir do próximo fim de semana, no adro da Igreja. Não entraremos na igreja, será no adro da igreja que vai acontecer precisamente estas celebrações comunitárias. Nós vamos ter, por favor, o cuidado de estar pelo menos a 2 metros de distância das pessoas que estão ao nosso lado. Se quiserem, podereis trazer também as máscaras. Vai haver um cuidado especial relativamente à desinfecção, sobretudo daqueles que estão mais diretamente ligados com determinados serviços e determinados ministérios. As pessoas que vão tocar no livro vão se purificar antes e depois, eu próprio também, e, portanto, inclusivamente o peditório que se costuma fazer vai ser feito não durante a missa, mas no final da Eucaristia, e, portanto, são estas além de outras alterações que vos peço que tenhais em conta. E, portanto, eu peço assim que aqueles que se sentem mais adoentados não apareçam. Aqueles que, por motivo de idade, olhem à vossa saúde em primeiro lugar. Se achardes que podeis muito bem, senão não é pecado nenhum. Isto para aqueles que não podem. Agora, aqueles que têm saúde, faço-vos um desafio. Já que durante este tempo todo, e a prova disso é estas transmissões, já que houve tanta gente
a participar da Eucaristia e também a recitar o terço e por aí fora. Agora que temos uma coisa ao vivo e a cores, não estão mesmo encostados, mas é como se estivéssemos, ainda com mais, porque sentimos de facto aquilo que a gente vai responder e rezar. Faço-vos um desafio. E então, os horários das celebrações. No sábado haverá apenas uma missa e sempre estas missas são em qualquer paróquia, serão no adro da igreja. E então, no sábado, às 19 horas, às 7 da noite ou da tarde, tenho Eucaristia no adro da igreja de Paradela. Depois, no domingo, às 9h30 da manhã, tenho Eucaristia no adro da igreja matriz de Espinhel. Às 11 horas, no adro da igreja matriz de Ois da Ribeira. E às 7, como hoje, da tarde, mas não aqui no adro da igreja, teremos também a nossa Eucaristia. Por isso, era este o grande recado que vos quero dar, a mais, porque no próximo domingo celebramos uma grande festa, que é uma festa grande e enorme, que se chama Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.